E hoje o programa Customize veio conversar com a psicóloga Anne Caroline para explicar um pouquinho para você aí de casa e para mim também sobre depressão. Olha só, a depressão é o mal do século, né? A gente vê muita gente confundindo às vezes até questão de sofrimento interno com depressão. E a doutora vai esclarecer para vocês todas essas dúvidas e dizer todos os sintomas para que você talvez identifique se você tem ou não depressão. Algo que é bem importante nesse momento para a gente falar sobre a depressão é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 100 milhões de pessoas morrem devido à depressão. Então, a depressão hoje, ela só perde para as doenças cardiovasculares. Algo que é importante nós nos atentarmos é que muitas pessoas pensam que por questão no momento triste, angustiada, elas estão depressivas e não é assim que funciona. É importante se atentar que a depressão, ela pode afetar tanto crianças, adolescente, adulto. Nós sabemos que a depressão é um transtorno, né, psiquiátrico e que ela tem cura. O tratamento é com antidepressivos, que é com psiquiatra ou qualquer outro médico, e com a psicoterapia, que é realizada com acompanhamento do psicólogo. Então, dentre todos os sintomas da depressão, é a tristeza em excesso, é a pessoa não ter vontade de realizar nenhuma tarefa diária, ela tem dificuldade em dormir, insônia, em alguns casos há o excesso de sono, mas a maioria das vezes é a insônia. Ele tem um excesso de culpa. Outra coisa interessante também, ele tem uma dificuldade muito grande de se aceitar, ele não tem esperança no futuro e não tem vontade de se arrumar, de realizar suas tarefas diárias. Então, dentre todos esses sintomas, é interessante a gente se atentar que, se você não tiver pelo menos 5 deles e não tiver um acompanhamento de um psiquiatra para avaliar, para que você não diga que eu estou depressivo porque eu estou num momento angustiado ou triste da minha vida. Então, temos que ter esse cuidado, porque nem toda tristeza em excesso ou alguma dificuldade é uma depressão. Então, algo importante hoje é nos cuidarmos. Algo que é importante a gente observar é que 40% hoje de pessoas tentam suicídio. E a maioria deles também tem ideia suicida. E 15% realmente morre, vai ao óbito devido a essas tentativas. Então é importante observar a fala dessas pessoas, não deixá-las sozinhas, afastar armas, medicações, cordas, coisas que podem levar a uma pessoa que já está com pensamento ao suicídio. Outra coisa também é não ter vergonha de falar sobre o suicídio, porque na maioria das vezes a pessoa fica com dificuldade de falar sobre isso. É importante falar, mas não como um sermão, mas conversando para quê? Para dar atenção a essa pessoa. A questão de dar atenção a essa pessoa já é terapêutico. Então, algo que foi percebido durante esses estudos é que as famílias que têm um vínculo afetivo maiores, elas tendem a não a ter membros dentro da família com a depressão. Questão também de você ter amigos, de você ter um ambiente saudável no qual você pode se relacionar com outras pessoas, você manter os teus pensamentos de uma forma que não seja totalmente negativo, porque é também um dos sintomas de uma pessoa depressiva, o pensamento negativo. E também a questão de exercícios físicos, cuidar da mente e cuidar também para que não fique ocioso, porque a ociosidade leva a pessoa a se sentir o quê? Mais angustiado. Então elas também não podem ficar sozinhas, porque a solidão para elas é o inimigo. Então, nesse momento, você não pode dizer que é frescura, muito pelo contrário, vocês têm que ouvi-las. Às vezes, somente ouvir, você já vai ajudar muito essa pessoa. Quando que não achar que isso é frescura, porque essa fala, às vezes a pessoa não quer morrer, mas ela quer dar fim a essa dor, essa angústia que está latente dentro dela. Então, é uma forma de dizer socorro para as pessoas e, às vezes, as pessoas não param para perceber isso. Então, algo também que foi observado na Organização Mundial de Saúde é que tem crescido muito
os índices de pessoas com depressão e que só perde para as doenças cardiovasculares. Então, o que nós devemos nos manter? A nossa mente cheia de esperança e olhar olhar os aspectos positivos da vida da pessoa e não só os aspectos negativos. Tudo que acontece, desde os traumas, desde as angústias, os estresses em excesso, eles podem ser trabalhados a nosso favor. Então, e a forma como nós conduzimos os nossos pensamentos, nosso estresse, o nosso dia a dia, as nossas preocupações, elas podem ou não nos levar a adoecer e desenvolver sim uma depressão. Doutora, como a senhora falou, a depressão é uma doença, né? E uma doença que tem cura. Quais os métodos utilizados para uma pessoa depressiva? Bom, o acompanhamento se dá com um médico ou psiquiatra e um acompanhamento psicológico, que é a psicoterapia. Como funciona? O psiquiatra vai passar o antidepressivo e o antidepressivo ele vai atuar nos neurotransmissores da pessoa, ajudando com que é um estabilizador do humor. Vai ajudá-lo a aceitar melhor a psicoterapia. Por quê? Porque ela vai atuar no cérebro, nos neurotransmissores, no qual a pessoa vai ter o humor dela vai melhorar. É um estabilizador do humor. Então, a gente começa a ter um plano singular terapêutico, no qual esses medicamentos, com 2 a 3 semanas, eles começam a atuar. E algo que é fundamental no tratamento, a família. Então, um paciente depressivo, ele tem que ter o apoio da família, porque é a família que cuida. Uma pessoa ela não vive sozinha, então a família é de suma relevância no tratamento. Como vocês já sabem que eu também trabalho no CAPS com pacientes psiquiátricos, então lá nós temos uma equipe multiprofissional. Então todos nós trabalhamos com terapias e oficinas com pacientes semanalmente. E isso é importante para quê? Para que a família entenda como se nós fôssemos a ponte junto à família. E através desse tratamento, a autoestima dele melhora, ele compreende o porquê desses sintomas e aos poucos é importante a família direcionar a questão do medicamento, porque alguns pacientes eles não conseguem tomar medicação sozinha e muitos deles, um dos problemas muito grandes que nós temos, eles não aceitam a medicação. E em alguns casos a medicação ela é fundamental. Como a senhora enfatiza muito a questão do acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Como seria mais ou menos essas terapias? Como funciona? A psicoterapia ela funciona semanalmente. O que acontece? Trabalhar a mente ela não é tão simples. Então, todos nós temos hábitos errados que faz com que a nossa mente ela funcione de uma forma desfavorável para o nosso funcionamento. Então, para que nós nos atentamos a observar quando nós estamos com o pensamento distorcido, disfuncional e negativo, e como identificar esses sintomas, identificar quando estamos pensando de uma forma que vai nos fazer mal, aí a terapia vai nos ajudar a identificar esses sintomas. Ela vai também trabalhar os nossos traumas, a nossa dificuldade de aceitar o tratamento. A maioria das vezes, em geral, as pessoas não aceitam o seu problema. Então, você vai entrar em contato com o seu sofrimento. E falar, às vezes a pessoa acha que não vai adiantar nada. Mas quando você fala, já é terapêutico. Quanto mais você tem um acompanhamento de uma pessoa que está especializada nessa área. Então, o que acontece? Na terapia, nós trabalhamos com biblioterapia, trabalhamos a questão do resumo da sessão, a biografia da pessoa como uma forma de explorar mais a história dessa pessoa. Observamos também como ela está, o progresso dela, avaliamos o humor, que isso é importante, a questão do humor. Nós damos muita ênfase à questão dos pensamentos, que os pensamentos eles influenciam bastante no humor. Então, um pensamento negativo, disfuncional, não tem como ele não afetar teu humor. Eu posso estar bem e um pensamento negativo pode me levar a me sentir angustiada, triste, e isso desfavorece o meu desenvolvimento a realizar qualquer coisa que eu pretendo. Segundo alguns estudos, é comprovado cientificamente que pessoas que têm acompanhamento psicológico, elas tendem a ter uma melhora bem significativa. E
eu tenho vários casos, tanto no consultório como no CAPS, de pessoas que estão se sentindo bem, que a família está feliz pela melhora dessas pessoas. E eu sempre gosto de enfatizar que o nosso trabalho é a junção da família, da medicação, a terapia, aquela parte que você vai trabalhar a questão da motivação da pessoa, que ela precisa ter forças para ela viver, para ela buscar ajuda e ter esperança no futuro. E eu não poderia deixar de colocar a fé, Deus. Eu sempre falo em todas as consultas que se você não tiver fé, nenhuma medicação ela não funciona de uma forma favorável. Eu tomo esse medicamento não está dando certo. Como é que ele vai funcionar? Então, como que eu penso influencia o que eu sinto, é importante colocarmos sempre Deus em relação ao nosso tratamento e à nossa vida. Vale ressaltar que a psicoterapia, a procura de um psicólogo, não quer dizer que você seja um louco. Então, vamos colocar, jogar fora essa ideia de que fazer acompanhamento psicológico você está louco. Não. Hoje é um privilégio você ter um acompanhamento psicológico, sem contar que é o momento em que você vai extravasar suas emoções, é onde você vai ter orientação, é onde você vai entrar em contato com as suas angústias, com a sua tristeza. E outra coisa importante vocês não devem esquecer que o acompanhamento psicológico não é somente para pessoas depressivas. Eu acompanho vários casos como ansiedade, conflitos conjugais, crianças com dificuldade de lidar com a sua adolescência e problemas no luto, traumas, no geral. Então, todo problema é sinônimo de acompanhamento psicológico. Claro, quando você percebe que isso já está em excesso. O que causa desequilíbrio? O excesso. Então, qualquer coisa que for em demasia, a gente já observa que isso está sendo o quê? Fazendo mal e está se transformando num transtorno ou num problema sério. Aí entra a questão da psicoterapia. Doutora Anne, eu como telespectadora, estava aqui ligadinha no programa Customize, me identifiquei com alguns desses sintomas que a senhora explanou. Como que eu faço para localizá-la? Como que eu faço para conseguir uma consulta? Trabalho com agendamento. A pessoa liga e diz qual o melhor horário. Também atendo à noite, se for possível, se a pessoa trabalha pela manhã e pela tarde, de segunda a sexta-feira.